Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do TV Fazenda e hoje a gente vai estudar o agronegócio nos Estados Unidos. Para você que já é inscrito no canal, seja bem-vindo, e para você que não se inscreveu ainda, aqui embaixo tem um ícone para você se inscrever em nosso canal. Então vem comigo que nós vamos aí falar dos Estados Unidos. Bom, vamos entender primeiro aonde está localizado os Estados Unidos. Os Estados Unidos está localizado na América do Norte, né? Aqui eu tenho a América do Sul, aqui eu tenho a América Central e aqui eu tenho a América do Norte. Aqui, pessoal, mais ou menos está passando a linha do Equador, tá? A linha do Equador vai passar mais ou menos aqui assim, tá? Pegando aqui uma parte, inclusive aqui uma parte do norte aqui da região da América do Sul. E aqui os Estados Unidos, a maior porção dele, olha, uma grande porção dele está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, tá pessoal? Então ele vai ter uma região aqui entre o Trópico e o Círculo Polar. É lógico que vai ser uma região mais fria, né, do que o Brasil. O Brasil ele vai estar aqui uma grande parte também entre o Trópico de Capricórnio e o Equador, tá? Bom, vamos começar aqui então entendendo um pouquinho mais dos Estados Unidos, tá? Vamos começar falando do relevo, pessoal, dos Estados Unidos. Eu vou pegar uma imagem aqui para vocês, ó. Esse aqui é um relevo dos Estados Unidos. A gente tem umas partes mais baixas na região aqui leste, tá? Outras partes baixas na região oeste, o extremo oeste. E aqui na porção meio oeste eu vou ter uma cadeia de montanhas, tá? Eu vou ter uma cadeia de montanhas, então eu vou ter uma parte baixa aqui no canto e uma parte alta no meio dos Estados Unidos. Uma outra imagem para a gente ver isso aí com mais clareza, olha aí, tá? Eu vou ter aqui até uma parte alta aqui no meio, mas a maior porção é baixa, tá? Inclusive, pessoal, a maior região que tem maior índice demográfico vai ser desse lado aqui, tá? Desse lado leste dos Estados Unidos, tá? A maior porção das pessoas estão aqui. Por quê? Porque aqui eu vou ter cadeias de montanhas altíssimas, tá? Daqui a pouco eu vou falar as regiões mais altas dos Estados Unidos. E aqui tem regiões desérticas, então a parte mais produtiva, a parte mais rica, onde tem produção de soja, de milho, vai ser na região leste. Beleza, pessoal? Bom, o que mais que eu tenho? Eu tenho os rios dos Estados Unidos. Olha só como que estão as bacias dos Estados Unidos. Tá? Eu tenho uma grande bacia aqui formada entre o rio Mississippi e o rio Missouri. Tá? Olha só o tamanho dessa bacia. Tá? E eu vou ter outras bacias de rios importantes que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá? Só para a gente entender a questão da topografia. Bom, por que a gente estuda relevo e estuda topografia? Para poder entender a formação dos rios assim, tá? Eu vou ter as nascentes, né? Vou ter aqui os afluentes, que são os rios que descem para o rio principal, tá? E aí eu vou ter aqui a formação do rio, né? Então sempre eu vou ter a parte mais alta formando os rios e esse rio correndo para partes mais baixas do país. Beleza? Beleza. Fernando, o que mais que a gente tem aí? Bom, além disso aí, pessoal, das bacias, dos rios, eu tenho os estados dos Estados Unidos. Vamos ver os estados olhando aqui direto no gráfico, direto aqui no Google Earth, tá? Vamos pegar aqui, ó, o Texas, tá? Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul, eu tenho aqui Tennessee, eu tenho Missouri, eu tenho Nebraska, eu tenho Iowa, eu tenho Ohio, eu tenho Pensilvânia, Indiana. Então eu tenho aqui, ó, que mais? Eu tenho Minnesota, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Montana. Eu tenho aqui o que mais? Eu tenho aqui, ó, Nevada, Utah, Arizona, Novo México, Colorado, Kansas, tá? Eu tenho aqui Chihuahua, eu tenho Sonora, eu tenho, que mais? Eu tenho a Baixa Califórnia, a Califórnia aqui nessa região, tá? Nessa região aqui eu vou ter a Flórida, tá? Flórida, tá? Que são regiões litorâneas, tá? E eu vou ter os Estados Unidos. Olha aí que maravilha de país, tá? Um país muito grande, tá? E a gente vai ver agora também os principais rios do país. Olha só, a gente vai ver o primeiro rio, que é esse aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui.
apagar aqui para começar um por um, tá? Esse primeiro rio aqui é o rio Missouri, tá? Olha só o tamanho desse rio. Eu vou fazer um zoom aqui para vocês verem o potencial desse rio. Ó, a hidrelétrica aqui, ó, olha aí, tá? Acabei de achar uma hidrelétrica. Então a gente consegue ver o potencial gigante desse rio para o país, tá, pessoal? Inclusive, várias áreas irrigadas só são possíveis ser irrigadas por causa do rio Missouri e por causa do rio Mississippi. Então esses dois rios são muito importantes. Outro rio importante que eu tenho nos Estados Unidos é o Rio Grande, tá? Ele fica aqui mais na região sudoeste do país, tá? Eu tenho também o Rio Colorado, que fica aqui no cantinho oeste, tá? Olha o Colorado, Rio Colorado, tá? Já fica passando aqui no meio do deserto, tá, pessoal? E eu tenho também o Rio Columbia, ó, o Rio Columbia, vamos lá, ó, o Rio Columbia, ele vai ser aqui, ó o Rio Columbia, tá? Então é um rio importante também para os Estados Unidos. São os maiores rios que eu tenho aqui nos Estados Unidos. Eu vou deixar clicado os rios para a gente saber onde a gente está, tá? Mas o que eu tenho aí mais nos Estados Unidos, Fernando, além dos rios? Eu tenho o modal ferroviário. Antes de mostrar essa imagem do modal ferroviário, eu quero mostrar, deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui mesmo, tá? O modal ferroviário. Olha só o modal ferroviário do país, tá, pessoal? O país ele é bastante recortado pelo sistema ferroviário. O Brasil também, né? Mas nós temos vários trechos aí que estão inativos no Brasil, né? E eu tenho também portos nos Estados Unidos, né? Os portos já vão ficar nessa região aqui. Um dos portos mais importantes que eu tenho nos Estados Unidos, pessoal, é esse porto aqui, é o Porto de Nova York, tá? Deixa eu tirar aqui pra gente ver, tá? Ó, Porto de Nova York. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou fazer um zoom nele pra gente achar ele e ver. Olha como é que é esse porto aqui, pessoal. Tá? A gente vê toda a estrutura portuária, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui são tudo silos armazenadores, tá? A gente vê toda essa região aqui de recebimento e liberação de mercadorias e saindo aqui para o Atlântico. Olha aí que maravilha, olha aí que maravilha. E daqui segue para o canal do Panamá, né? Então, tanto eu tenho aqui portos bem importantes aqui para os Estados Unidos. Um deles é o Porto de Nova York, que é esse aqui que eu estou falando para vocês. Bom, eu tenho também a capital dos Estados Unidos, que é o Washington, né? O pessoal confunde a capital com Nova York, mas é o Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, que fica aqui na região leste do estado, tá, pessoal? Então eu tenho o Porto de Nova York e o Washington aqui pertinho, entre Nova Jersey, fica entre os dois. O que mais que eu tenho, Fernando? Eu tenho também, deixa eu ver, eu tenho, pessoal, os tipos, o sistema rodoviário, vamos ver o sistema rodoviário. O sistema rodoviário também é bem rico, né? As roads, as rotas dos Estados Unidos são bem ricas. Eu tenho o setor agropecuário, olha aí o setor agropecuário. Vamos estudar um pouquinho esse setor agropecuário aqui, tá? Eu vou ter, olha só, lá nos Estados Unidos eles setorizaram de acordo por regiões e chamaram isso de cinturões ou belts, tá? Os cinturões são os cinturões de produção. Então, por exemplo, eu tenho a região do trigo. Ó, a região do trigo pega essa região aqui, ó, Nebraska, né, Kansas City, eu tenho essa região do trigo. Eu tenho a região do milho. A região do milho e da soja é essa aqui, tá? Essa região em azul aqui. Eu vou ter o do leite. O do leite já vai pegar essa região aqui, tá? O extremo norte, nordeste. Eu vou ter do algodão. O algodão já vai ser essa parte aqui, ó, tá? Eu vou ter criação extensiva, ó. Criação extensiva vai ser aqui. Então a parte pecuária já vai ser mais aqui, tá? Agricultura irrigada eu vou ter aqui, né? Então eu vou ter agricultura irrigada em outros lugares, mas eles estão separando através de cinturões, pessoal, o sistema produtivo dos Estados Unidos.
É lógico que isso vai facilitar um monte de coisa. Por exemplo, você vai ter uma rodovia especializada para levar determinado produto, você vai ter armazenadores para determinado produto, né? Tudo setorizado, então você consegue organizar isso de acordo com o clima, de acordo com o regime de chuvas, de acordo com o tipo de solo, a topografia. Você consegue localizar muito bem as regiões e separar através dos cinturões de produção agropecuária. Tá? O que mais que eu tenho, Fernando? Eu tenho, pessoal, ó, mais um de aptidões, tá? Mostrando também mais ou menos o mesmo gráfico. Eu tenho aqui o início da soja, onde que a soja tá, pessoal? A soja, ó, vou falar aqui os principais estados dos Estados Unidos que tem soja. Coloca aí. Iowa, tá? Iowa, deixa eu tirar aqui pra gente ir enxergando, ó. Iowa tá aqui, tá? Eu tenho Illinois tá aqui. Tá? Eu tenho Minnesota, cadê Minnesota? Achar Minnesota. Aqui, Minnesota. Olha onde que eu tô, ó. Tô trabalhando toda essa porção aqui, tá? Eu tenho Dakota do Sul, tá? Dakota do Sul. Eu tenho Ohio, eu tenho Nebraska, eu tenho Indiana, tá, pessoal? Ó, Dakota do Sul aqui, Nebraska, tá? E eu tenho aqui Indiana, beleza, pessoal? Então todas essas partes aqui, todos esses estados que eu estou falando para vocês, são estados produtores de soja. Fernando, eu quero saber aonde que se produz pecuária nos Estados Unidos. Ó, coloca aí, anota aí se você quiser. Pecuária, Texas. Vamos lá, vamos achar o Texas. Ó, o Texas aqui, na região sudoeste. Eu tenho Nebraska também. Nebraska, pessoal, também é uma região de soja, tá? Então vai ter aqui dupla aptidão em Nebraska, tá? Eu tenho o que mais? Eu tenho Flórida, tá? Eu tenho a Flórida que tá aqui. Eu tenho Kansas, eu tenho Montana, eu tenho Illinois, eu tenho Minnesota. Illinois e Minnesota transformando em lavoura, porque também trabalham com pecuária na região. Tá, pessoal? O que mais que eu tenho? Eu tenho, pessoal, região do trigo. Região do trigo, eu vou ter Kansas, Dakota do Norte, ó, Dakota do Norte, Kansas, Montana e a região de Washington também. Tá, pessoal? Eu vou ter, que mais? Que mais que você tem, Fernando? Eu tenho o calendário agrícola dos Estados Unidos, né? Por ele estar na região norte, né, do globo, eu vou ter que aqui, quando é inverno, lá é verão. E quando lá é inverno, aqui é verão. Então, lá eles produzem soja na outra porção do ano. Enquanto que a gente produz aqui, começa a mexer com soja a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro e vai até abril, lá eles vão fazer no nosso inverno. Tá, pessoal? Então, essa aí é a diferença, a grande diferença dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos, ele está entre o segundo maior produtor de soja do mundo, tá? Ele está atrás do Brasil em produção, tá? Ele depois vem a Argentina, a China e a Índia, tá? Em produção de soja. O que mais que eu tenho? Vamos ver umas curiosidades aqui dos Estados Unidos. Tá? Nós vamos ver primeiro a região mais alta, qual que é a porção mais alta dos Estados Unidos. Ele está bem aqui, ó, tá vendo? Eu vou abrir lá para vocês, nós vamos lá, tá? Vamos fazer um zoom aqui. É o Monte McKinley, ele está a 6.194 metros do nível do mar, tá? Ele está aqui já na região aqui próximo do Canadá, né? Eu tenho o que mais? Eu tenho aqui o deserto, alguns desertos importantes, né? O deserto de Black Rock. Vamos achar esse deserto de Black Rock, tá aqui, ó, os desertos, ó. Deserto de Black Rock, cadê? Black Rock, aqui. Black Rock. Eu tenho também o deserto de Great Salt Lake, né? Que é o deserto do Lago de Sal, do Grande Lago de Sal. Eu tenho o que mais? Eu tenho o Grand Canyon. Onde que é o Grand Canyon? Uau, todo mundo fala do Grand Canyon, né? Ó, o Grand Canyon, pessoal, ele tá aqui, ó. Tá, o Grand Canyon tá... Vamos fazer um zoom no Grand Canyon para ver como é que é o Grand Canyon. Olha lá o Grand Canyon, pessoal. Tá, olha a quantidade de montanha, né? Que região montanhosa. Aqui 1.216 metros. Tá, o rio tá correndo
a 730. 730 para 1.200, eu tenho quase 500 metros de montanha em volta desse rio aqui, fazendo essa bacia aqui desse rio. Beleza, pessoal? O que mais que eu tenho, Fernando? Eu tenho isso aí dos Estados Unidos, tá? Você quer saber mais informações dos Estados Unidos? Quer saber mais informações de outros países, do Brasil, dos estados brasileiros? Fique conectado aqui no TV Fazenda, que aqui você aprende junto comigo, tá bom? Pesquisando, aprendendo e, é claro, né? A gente nunca sabe nada e quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente precisa estudar. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe e até mais. Valeu, tchau, tchau!